A palestra super concorrida foi proferida na noite desta terça-feira, no auditório do Centro Espírita e Jornal Clarim, fundados em 1905 por Caibai Schutel. A palestrante Irvênia Prada é muito requisitada como palestrante no movimento espírita do Brasil e também do exterior. Segundo Irvênia, que é autora de vários livros, proferir uma palestra numa das casas editoriais pioneiras na difusão do espiritismo no Brasil e no mundo foi um puro prazer. Estou muito feliz de voltar aqui ao Clarim, né? Não apenas para reencontrar os amigos que eu tenho aqui, mas também para voltar a esse ambiente que é acolhedor e que é divulgador da doutrina espírita há 112 anos, né? Então é um prazer muito grande estar aqui novamente. O auditório e anfiteatro do Centro Espírita Clarim ficou lotado para assistir à palestra. A aposentada Irvênia é pesquisadora em neuroanatomia, é membro da Academia Paulista de Medicina, ocupando a cadeira 21. Atua no Fórum Nacional e Defesa Animal e integra a Associação Médica Espírita de São Paulo, Brasil e Exterior, como palestrante e escritora. Irvênia é idealizadora e coordenadora do Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. É coordenadora do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médica Espírita de São Paulo. Autora dos livros A Questão Espiritual dos Animais e A Alma dos Animais e Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária, é palestrante ativa sobre a espiritualidade dos animais. Eu sou espírita de berço e fui fazer medicina veterinária. E quando cheguei na faculdade, eu me dei conta de como os animais sofriam, né? Então eu vi os animais terem epilepsia, terem fraturas, infecções e uma porção de coisas que o ser humano também tem. Então eu comecei a perguntar por que os animais sofrem. E atrás disso eu fui lendo as obras espíritas, mas encontrei muitas outras coisas. Então foi indo, eu acabei escrevendo um livro, aliás 2 livros, um que se chama Alma dos Animais e outro A Questão Espiritual dos Animais. Na sequência eu acabei criando 2 grupos de estudo, um na faculdade veterinária, que é laico, não trata nada do aspecto religioso, que se chama MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. E dentro da AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, eu criei o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que faz o que eu faço na faculdade, mas ainda acoplado com a visão espírita. Então são 2 grupos muito produtivos, porque a gente está em constante estudo, em eventos, em palestras, buscando conhecer a verdadeira realidade dos animais. E qual é essa verdadeira realidade dos animais desconhecida da maioria das pessoas? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, são seres espirituais em evolução, assim como nós, não é? Então não são coisas descartáveis, não são máquinas cartesianas, são seres espirituais em evolução. Do ponto de vista da ciência, ela considera que são seres sencientes. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade, inteligência, memória, raciocínio e tudo mais, né? Então, à semelhança do ser humano, os animais também são seres inteligentes. E, portanto, têm sentimentos também. Tem sentimentos também, tem sentimentos, emoções, eles têm memória. Então, não é lícito, nem do ponto de vista da doutrina, nem da ciência acadêmica, considerarmos um limite entre animais e seres humanos. Isso não existe, né? Então as coisas vão continuando num processo evolutivo, que é admitido tanto pela doutrina espírita quanto pela biologia, pela antropologia. Então toda essa aquisição do espírito, que se faz desde quando é simples e ignorante, ela vem vindo degrau a degrau, acaba chegando aqui no ser humano, que não é o ponto final, e vamos a caminho da angelitude. Então, o processo evolutivo ele é muito longo, é um verdadeiro processo que nós não sabemos como começou e não sabemos como vai terminar. Mas sabemos que nós estamos também no processo evolutivo, assim como os animais. O animal, então, não pertence ao homem, sim, é um irmão no outro estágio de evolução. Claro, os animais são nossos irmãos, são nossos companheiros de jornada evolutiva. Pois bem, conversamos com a palestrante da noite, Irvênia Prada, lá no anfiteatro do Clarim. Agora estamos aqui com o senhor Aparecido Belvedere, que está há 42 anos como diretor editorial do Clarim. Estamos justamente aqui onde foi fundado o Clarim, nesse pavimento aqui, né, senhor Aparecido? Perfeitamente, é isso aqui. Pelo Caibai Schutel, né, que veio para Matão com o objetivo era um farmacêutico, foi o primeiro prefeito de Matão, intendente na época, né? Aí, passado um tempo, ele
se interessou pelo espiritismo e começou esse trabalho que hoje comemora 112 anos, né? Quase que a mesma idade de Matão, né, que se emancipou há 119 anos. Impressionante, né? Ele veio aqui, era uma vida realmente, né? E uma coisa interessante também, que ele era católico, e inclusive foi o colaborador acho que da primeira capela de Matão, sempre se dedicou bastante, até que por umas razões que ele, digamos assim, começou a sonhar muito com os pais dele, pedia informação, não tinha informação que ele gostava. Aí, como ele tinha farmácia, o representante comercial, que era espírita também, ele conversando com ele, falou, olha, dá uma lida nisso aqui, deu uma revista fundada pela Federação Espírita Brasileira, porque depois disso foi o Clarim, que continua até hoje. E ali ele lendo, pediu os livros, etc., e mudou de religião, porque ele começou a dar a resposta que ele queria, a resposta que o espiritismo dá, sobre a imortalidade da alma, que os espíritos se comunicam, e tem um triplex, que é a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Foram os detalhes que criou muita importância para ele. Ele era um autodidata, farmacêutico que veio do Rio de Janeiro, e uma história linda, maravilhosa. Por isso que ele é considerado um bandeirante, porque na época esse conceito era pouco disseminado por aqui, né? Exatamente, por isso ele é considerado o bandeirante do espiritismo, e era o pai dos pobres de Matão. Só para você ter uma ideia, Esteves, quando eu vim para cá, há 42 anos, aí na área, que hoje é um barracão da gráfica da editora, tem ainda umas casas de madeira pequenas, que era um quintal muito grande. Ele recebia os pobres, os doentes, e tratava deles aqui, comia com ele aqui. Ele se interessou tanto pela doutrina, nessa parte do três aspectos, filosófico, científico e religioso, como também de praticar o bem, que tinham muitas pessoas que tinham aquela doença hanseníase, e ele tratava das pessoas aqui. Sempre foi uma pessoa que se preocupou muito com isso. Inclusive, um detalhe importante, que ele foi um dos fundadores e mantenedores da Associação São Vicente de Paula, muito tempo. Foi um dos fundadores da Associação Comercial de Matão. Foi um dos fundadores do hospital, o primeiro e o segundo. Consta tudo em documentos no Memorial Cabachuto que nós temos aqui. Quem quiser conhecer esse memorial, ele é aberto à visitação pública. Tranquilo, é só telefonar para a gente, 3382-1066, que vai ser marcado o dia que a pessoa pode vir. Está disponível, tem muita coisa, que tem muita história de Matão. Não só do espiritismo, como da própria cidade. Acho que a maior parte era isso mesmo, entende? O trabalho que ele fez, etc., muito importante. Consta tudo documentos ali, foi uma profissional que fez isso, e, modéstia à parte, é um dos melhores que existe no Brasil nessa área. Repita só o telefone para contato, para agendamento. 3382-1066.